Agora chega de terror na estante, vamos finalizar esse vlog e eu vou tentar ser o mais breve possível nesse encerramento, mas entendam, eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma dessas leituras. Estamos de volta com mais um vlog neste canal, dessa vez acompanhado por Ed Sheeran, que tive que dar um pause pra vir gravar aqui pra você. Tá chegando de supetão nesse vídeo, deixa eu me apresentar, eu sou o Iago, você está no canal Lago nos Livros, e este vlog é a parte 2 da maratona que estamos fazendo durante o mês de outubro, que se chama Terror da Estante. Ainda não entendeu? Olha nos cards aqui em cima que você vai ver a parte 1 e você vai entender tudinho sobre a maratona, e também resolve o problema, se inscreve logo aqui embaixo, porque se você não sabe o que tá acontecendo é porque você não é inscrito nesse canal. Então se inscreve e assiste a parte 1 pra você entender tudinho, depois volta aqui na parte 2 pra você saber o que tá rolando e como a gente vai concluir essa maratona. Tenho notícias muito boas para vocês, leitores de Stephen King, e pra você que tá me acompanhando durante a maratona lá na Twitch, né, assistindo as lives. Eu comecei e terminei depois do Stephen King. Gente, esse título é péssimo pra você falar, porque tudo que você quer falar sobre, eu vou ler depois agora, eu já li depois, é péssimo. Fiquei feliz que no início você tem um narrador pedindo desculpas por esse título. Não é o Stephen King, é o narrador. Achei isso mais interessante ainda. Aqui a gente tem uma história de um garotinho que ele vê gente morta. É algo um pouco parecido com o Sexto Sentido, só que diferente. Ele sabe que ele vê gente morta e ele consegue conversar com esses espíritos. E uma coisa muito interessante que o King inventou aqui é que os espíritos depois da morte só podem falar a verdade. Qualquer pergunta que você faça para aquele espírito, ele só pode responder com a verdade. E essa é uma nuance muito interessante, porque você pensa assim, vou perguntar pro espírito a verdade sobre o universo. Existem extraterrestres? O espírito vai te responder, não sei, porque a pessoa em vida e depois da morte, ela não tem conhecimento disso. Ela vai responder a verdade daquilo que ela conhece. Existem várias nuances que essa temática pode ser explorada e o King resolve contar aqui pra gente o que é feito com esse superpoder. Pessoas sabem que esse garotinho vê espírito e que os espíritos contam a verdade. Vocês sabiam que isso pode ser usado de diversas formas? É isso que o King vai contar aqui e, gente, esse livro é simplesmente genial. Eu amei demais, dei 5 estrelas e favoritei. Ele é super curto e é ideal. Tem o tamanho ideal. E se você acha que eu contei algum spoiler aqui, é só você não olhar a capa porque está escrito isso aqui. Apenas os mortos não têm segredos. O que mais que eu posso falar desse livro, Ed Sheeran? Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui nesse vlog ou se eu comentei lá nas lives. Não, eu cheguei a comentar no vlog de apresentação da maratona que eu estava com medo de ler tantos livros do Stephen King e acabar me enjoando da escrita do autor. A diferença de depois para Billy Summers, o estilo de escrita, o narrador, toda a história é gritante. Não parece a mesma pessoa escrevendo. Não parece. Enquanto tudo aquilo que eu falei do Billy Summers lá naquela parte 1 do vlog, sobre o humor ácido, sobre a temática, sobre ser policial, sobre parecer com a Lisbeth Salander, você não encontra nada disso aqui. O final talvez não agrade muitas pessoas, mas me agradou. Porque eu não senti necessidade de explicação, eu não senti necessidade de um desfecho para certas coisas. O livro fecha muito bem, mas ele deixa algumas coisas em aberto. Como se deixasse aquele gostinho de, para bom entendedor, meia palavra basta. E eu consegui correlacionar bastante essa história com It. Você aí que já leu essa história, você pegou alguma referência a It? Fez alguma correlação? Ou eu tô completamente viajado, estou viajando demais nessa história? Tudo fez muito mais sentido quando eu consegui juntar essa história com a história de It. E mesmo que você não faça essa correlação, essa história não vai ficar ruim. Gente, é tanta nuance que essa narrativa traz, é tanto desenvolvimento diferenciado que eu amei demais. Tem uma coisinha no final que eu já tinha adivinhado lá perto do início, mas isso foi porque eu falei, isso tem cara de que vai acontecer isso. E era justamente isso. E pra quem já leu, eu tô dizendo com relação ao tio do garoto. Mas eu amei demais esse protagonista, eu amei demais esse estilo de narrativa. Combina muito com uma criança. Gostei demais da mãe desse personagem, de todos os personagens envolvidos na vida desse garoto e como os espíritos afetam a vida dele. Muito, muito bom. Como eu já falei, 5 estrelas favoritado. Essa maratona está maravilhosa. Achei bem melhor que Billy Summers. E agora chega o momento de começar Love. Inclusive, vou tirar do plástico agora nesse vídeo aqui com você. Assim que eu conseguir, peraí. Foi. Esse é o maior livro dos 3 que eu separei. Que cheiro incrível, meu pai amado. Ai, que cheiro de livro do Stephen King. Poxa vida, não veio um marcadorzinho nesse. Tava tão feliz que nos outros vieram marcador. E depois veio até pôster. E depois veio até pôster. Gente, esse livro é de quando? Eu sei que esse aqui é uma retiragem. Retiragem? Gente, o que eu tô falando? Eu sei que esse livro aqui é uma reedição. A capa era diferente, eu achei até que era um novo. Ó, tradução do Fabiano Moraes. Esse aqui é tradução da Regiane Vinasci, assim como Billy Summers. Esse já é uma tradução antiga do Fabiano Moraes. Esse livro é de 2006?
Caramba, achei que era mais antigo ainda. Enfim, vai ter adaptação para esse livro agora, por isso que ele saiu nessa nova edição. Espero que esteja mais confortável. São 540 páginas. 532 para ser mais exato. Ou seja, temos bastante história para acompanhar. Eu tô com medo desse livro, tá, gente? Eu não vou negar, não. Pelo que eu saiba, ele é de terror também, né? Não é policial, não, né? Não, tem morte. Mas livro policial também tem morte. 2 anos após a morte do marido, eu espero que seja de terror. Confesso que eu tô com um pouco de medo dessa história, não sei o que me aguarda por aqui. Os cachorros não param de latir. Vocês vão ter que lidar com esses cachorros, porque senão eu não gravo. Cachorros, parem, por favor. Eu quero fazer uma coisa diferente, ver aqui gravar em outro cenário, mas aí fica mais perto da rua, fica mais cachorro latindo. Assim não dá. Mas enfim, deixa eu continuar. Eu confesso que eu tô com medo desse livro, porque essa capa, não é que ela seja feia, mas ela não me agrada. Porque eu olho esse livro, eu imagino o livro da Colleen Hoover. Eu não consigo sentir terror nessa história. O Larry, nosso apoiador, disse que o Stephen King falou que esse foi o melhor livro escrito por ele, que ele gostou bastante de escrever. Eu já volto pra te contar o que eu tô achando, e agora solta o som, Ed Sheeran. Quarta-feira eu acabei de sair da live de hoje do Terror da Estante. Foi bem legal, adiantei bastante a menina que roubava livros. Fiz uma votação pra ver se as pessoas queriam que eu lesse Herança ou a menina que roubava livros. Esse aqui venceu de lavada. Só 2 pessoas votaram na Herança. Então eu li esse aqui. Só que eu fiquei triste porque eu tava conseguindo ler uma parte por sprint. E assim, em torno de 40 minutos eu li uma parte e ainda sobrava tempo. Ou seja, tava arrasando. Só que aí não deu pra terminar a parte 4 durante o primeiro sprint. Aí eu aumentei o segundo sprint pra ver se dava tempo de ler o final da parte 4 e a parte 5 não deu. Não deu, foi tudo horrível. Só que tá bem legal a história da menina que roubava livros. Essa parte foi bem bonitinha. Acho que todo mundo já leu, todo mundo já assistiu o filme, né? Então não deve ser grandes spoilers assim, mas aquele judeu já foi lá pra casa se esconder. E nesse final aqui foi bem bonitinho porque ele fez um livro pra Liesel, que é a personagem principal, né? Que é a menina que roubava livros. E aí ele pegou Minha Luta do Hitler, pintou as páginas de branco, arrancou as páginas e fez uma historinha que é meio que uma autobiografia dele pra ela. Aí foi bem bonitinho e agora acho que as coisas estão começando a esquentar. A morte deu um spoiler aí pra gente de que um personagem vai morrer e tô chegando na metade, se eu não me engano. Eu acho que eu já cheguei na metade, inclusive. Então tô bem feliz que tô desencalhando esse livro. Mas eu vim aqui também comemorar. Hoje de manhã eu consegui ir no correio, na verdade eu levei tudo, fui na papelaria, comprei cola, comprei fita durex, comprei tudo, embalei na rua mesmo e consegui ir no correio. Eu fiquei feliz que eu consegui me livrar de mais coisa. Eu me livrei de uma barraca, gente, que tava ocupando um espaço tremendo. Foi uma maravilha. E sabe o que eu consegui vender? Eu consegui vender A Culpa das Estrelas. Gente, tudo é possível. Acredite nos seus sonhos, não desista dos seus sonhos. Porque se eu conseguir vender A Culpa das Estrelas, significa que tudo no mundo é possível. Tudo. Acredite. Eu tava meio receoso, né? Até falei lá no vídeo de Book on Haul que ninguém ia comprar. Todo mundo já tem A Culpa das Estrelas ou já teve uma vez na vida e se desfez. Mas eu resolvi arriscar e coloquei pra venda e compraram. Eu tô feliz com isso. Porque ele era o patinho feio dos que estão à venda. Eu acho que... não, temos mais alguns patinhos feios. Mas ele era tipo, ninguém vai comprar isso aqui. Ninguém vai comprar o que todo mundo já tem. E foi. E aí me livrei, consegui ir hoje no correio, foi tudo certo. Tá uma manhã linda de sol pra gente ficar em casa lendo e trabalhando. Acabou a live agora, né? Vai dando 4h30. Então eu vou ver se eu descanso um pouco pra poder lanchar e voltar a trabalhar. Porque como de manhã eu fui no correio, eu cheguei já era de tarde, almocei e entrei pra live. Então vou ter que correr atrás do prejuízo agora de tarde. Espero ter você como companhia. Pequenas batalhas daqui e acolá. Só que agora do meio... Uma pequena pausa para esse vlog Inception agora, que eu estou editando o vlog que já saiu. E o recado do Lucas no início do vídeo de que ele vai mandar espíritos atrás de quem não é inscrito nesse canal, prevalece aqui principalmente para você que leu depois do Stephen King. Você sabe que isso é possível. Que tem servos aí que vão atrás. Então, acho melhor você se inscrever nesse canal, assistir o primeiro vlog para entender tudo de Terror da Estante, ver o que a gente achou dos primeiros livros que a gente leu e permanecer inscrito nesse canal, porque vocês não querem mexer com coisas sobrenaturais no mês de outubro. Vai que a gente manda Mercúrio retrógrado aí só pra você. Você não quer isso. Quero aproveitar para dar um recado muito importante para você. Está chegando a Black Friday e para você aproveitar as melhores promoções, é só você olhar no box de descrição que tem o link para o Cuponomia para vocês ganharem um saldo de R$5 e também para poderem fazer compras com cashback. Gente, é comprar e ter dinheiro de volta. Então não perde essa oportunidade de economizar, porque o Brasil não está fácil para ninguém. Então, para você ter um pouquinho menos de dificuldade, clica no botão aqui de baixo para você entrar no site da Cuponomia e receber todos os descontos que você merece. E muito obrigado, Cuponomia, por patrocinar esse vídeo e o vlog Terror da Estante para você que tá aí assistindo a gente. Vamos voltar com o vídeo.
Esse é um canal que trabalha com a realidade. São 10h20 do sábado e eu fui pego de surpresa aqui, com o correio batendo na minha porta com um presente de uma apoiadora. Eu não sei o que que é. Eu tô aqui de pijama, eu saí com a escova na boca. Eu tava escovando o dente, tocou a campainha, não tinha ninguém em casa. Eu falei, posso fingir que não tem ninguém em casa, né? Aí eu olhei assim na janelinha, o correio, falei, opa, saí assim, semi-nu praticamente, com a escova de dente na boca, pra pegar algo que eu não sei o que é. Eu vou abrir aqui com vocês, devia ter aberto antes, porque agora vocês já viram, é difícil de abrir isso aqui com uma mão. Pera aí, pronto, desembalei, vamos ver se eu consigo tirar. Tem um negócio verde, não consigo tirar, que dificuldade. Gente, que isso, que isso? Calma aí, tem carta, tem... Olha, que chique. Que é isso? Esse é um livro... Ah, eu acho que eu sei o que é. É aquele livro que vem em 2, né? Aí a pessoa dá de presente pra outra. Ah, Luísa, muito obrigado. Por isso que ela perguntou. Quer dizer, não sei se foi ela que perguntou, mas surgiu esse assunto no grupo de apoiadores desse livro. Aí eu falei, até legal, né? Só que eu não vou comprar esse livro agora. Um dia talvez eu leia. Que dificuldade de abrir. É ele mesmo. Destruiu o equipamento. É ele mesmo, a Biblioteca da Meia-Noite. É lindo, vamos ler aqui em off. Oh, tá bom, Luísa, eu vou emprestar pro Iago. Tem marcador do Literamor. É o Instagram e o podcast dela. Luísa, obrigado. Não precisava, mas obrigado, nossa. Esse livro tá sendo bem falado, né, agora. Principalmente porque a capa é bonita, brilha no escuro e a história é interessante, fala sobre saúde mental, alguma coisa assim. Mas quando você compra um livro, vem um outro pra você dar de presente pra alguém, né? Pelo menos eu acho que sempre vem. Não sei se é uma coisa especial agora do lançamento. Luísa, muito obrigado. Nossa. Vou guardar a cartinha dentro do livro pra eu lembrar sempre que foi você. E vou fazer essa leitura quando der. Muito obrigado pelo presente. Final de semana começou bem agora, hein? Nossa senhora, tô feliz. Bom dia, gente. É quinta-feira e tá fazendo um frio danado nesse Rio de Janeiro, meu pai amado. Eu até coloquei aqui um suéter pra não aparecer de pijama, porque nesses últimos 2 dias foi assim que eu vivi. Não só choveu o dia inteiro, como esfriou. E eu quero entender como num dia fez muito calor, muito calor, e no outro fez muito frio. Enfim, a maratona tá de vento em polpa. Durante os sprints eu tô dando a continuidade na leitura da menina que roubava livros. Ontem a gente fez sprints, mas eu tava com um pouco de preguicinha. Então eu li a parte 7 só durante a live. Tô na página 350. Faltam 110 páginas para eu acabar esse livro. Que emoção, gente. E eu acho que eu não expliquei no vídeo anterior que eu coloquei esse livro na TBR porque ele é o meu mais antigo, que tá aqui encalhado. Esse livro aqui é o livro não lido mais antigo que eu tenho na minha estante. Por isso ele me aterroriza. Por isso eu encaixei na TBR do terror da estante. E eu tô comentando bastante com quem tá participando lá da live. Tá uma leitura agradável. Eu tô sentindo as coisas aqui do livro. A grande questão e que ainda pega pra mim é que eu já tinha visto o filme, então a história não é tão novidade assim pra mim. Eu vou lendo, linkando os acontecimentos com as cenas do filme que eu tenho bem vívida na minha mente. Uma coisa ou outra eu esqueci, tem 7 anos esse filme, sei lá, mas assim, a ideia geral eu tenho na minha mente. Só que as partes que eu esqueci são coisas bem específicas, que estão me fazendo sentir no livro. Que eu achei que personagens iam morrer, na verdade eles ficavam vivos, aí agora eu já tô temendo pela morte do garotinho, enfim, não sei o que tá acontecendo. Sei que tá bem agradável essa leitura e eu tô bem feliz de estar desencalhando esse livro durante esse período. E agora que tá fazendo frio, eu tô me sentindo muito ambientalizado na Alemanha. Eu falei que eu tava querendo pra ler esse livro aqui era frio. Porque esse livro se passa na Alemanha, a capa é branca, neve e tal, eu queria frio. Agora que tá friozinho, tá sendo legal e divertido ler esse livro no frio. Ainda que esse frio seja provocado pelo aquecimento global, né? Mas eu também dei início à leitura da Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Esse livro aqui é escrito pela Rosa Monteiro e até ontem eu tava achando que esse livro era nacional. Deixei a capa virada pra baixo em cima da mesa e a menina que roubava livros, que eu tava lendo durante a live, em cima. E aí ficou bem assim, ó. Aí eu tô falando na live, tananã, e olho pra cima da mesa e vejo essa cena aqui. Aí eu leio bem aqui. Tradução, Mariana Sanches. Aí eu falei, ué, gente, esse livro não é nacional? Por que precisa de tradução? Aí eu fui olhar aqui na orelha e Rosa Monteiro nasceu em Madrid, ou seja, ela é espanhola, é uma autora espanhola. E aí eu fiquei surpreendido, porque eu já tinha começado a ler o livro imaginando Brasil. Me perdi aí nesse processo.
E A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver é um livro muito diferentão. Pra ser sincero, eu não consigo pensar em nada similar que eu tenha lido. Ele é um livro parcialmente biográfico, mas é um livro... eu não sei como explicar, se é um ensaio, se é pensamentos. Basicamente, a gente vai ter um fluxo de pensamento, só que mais ou menos biográfico, porque a autora quer contar uma parte da vida dela. A autora, ela perdeu o marido, e ela vai relacionar esse processo de luto dela com a Marie Curie, que também perdeu o marido dela muito cedo. E nesse processo, ela vai relacionar toda essa questão de luta feminina, de ocupar espaços, do papel da mulher, enfim, é uma coisa assim meio... é porque um assunto vai puxando o outro, entende? É realmente um fluxo de pensamento. Por isso que eu nunca li nada similar. Eu nunca tinha lido um livro que fosse nesse estilo. Mas ao mesmo tempo é um livro biográfico, então eu tô amando. Eu li o primeiro capítulo, eu adorei. Aí ontem na live eu li mais 3 capítulos. E assim, tá sendo tudo. Eu tô na página 60 agora. O livro tem 205 páginas, então ainda falta um pouquinho. Mas eu tô sentindo o impacto desde o início. Isso tá sendo muito positivo. O livro também tem ilustrações, ó. Ontem eu mostrei na live. Tem até a Lady Gaga no livro. Lady Gaga tá vestida de carne aqui dessa imagem. É uma coisa muito legal. A autora era amiga da... não vou falar muito aqui não. Não vou falar nesse vlog porque vai sair um vlog especificamente desse livro aqui, porque ele é um pouquinho especial. Eu e Iago, a gente tá fazendo leitura de livros especiais, digamos assim. Esse aqui se encaixa nessa categoria e vai sair um vlog de eu lendo ele especificamente. Inclusive vou gravar daqui a pouco. Vou gravar com essa mesma roupa mesmo, até porque combina com a capa do livro. Então, ó, fique atento pra lembrar desse detalhe. Mas eu vou contar mais especificamente sobre a minha experiência de leitura com esse livro aqui nesse outro vlog. Mas saiba que eu tô adorando desde já. Como você pode ver, ontem eu fui cortar meu cabelo, a chuva parou e eu tive que tomar uma decisão. Eu tinha que ir no correio e aproveitar pra cortar o cabelo. Será que eu faço isso hoje? Parou de chover. Arrisquei. Falei, vou logo, porque vai que amanhã chove de novo, enfim, vai começar a embolar as coisas. Saí, fui no correio, cortei o cabelo, fui na farmácia que eu também tava precisando, voltei pra casa. Quando eu pisei dentro de casa, começou a chover. Foi o destino. E hoje, 21 de outubro, se você é bem atento, você sabe o que isso quer dizer. Duna. Duna estreou hoje nos cinemas brasileiros e eu tô nervoso. Eu tô com muita saudade de cinema e eu vou aproveitar que eu estou em cidade pequena pra realizar os meus desejos. A situação da Covid aqui tá bem controlada. A questão da vacinação também. A gente já tá vacinando criança. A gente já tá vacinando. Eu não tô vacinando ninguém, enfim. O prefeito já permitiu a vacinação de crianças. Então assim, tá tudo muito favorável. Eu honestamente queria ir hoje na estreia, que eu gosto de ver filmes que eu quero assistir na estreia. Mas como é quinta-feira e vai vir sexta, final de semana e tal, eu acho melhor não arriscar nesse sentido. Eu quero ir no início da semana, no primeiro horário assim de cinema, que é tipo perto da hora do almoço, pra tá super vazio. Eu vou até no cinema mais distante, que é mais vazio ainda, pra poder assistir Duna no cinema, gente. Eu não vou aguentar não assistir esse filme no cinema. Eu tô desesperado, eu quero muito, eu tô fanboy, eu quero assistir Duna e eu acho que eu vou fazer isso. Então quem sabe daqui a pouco eu mostre pra você como foi a minha reação com esse filme. De cabelinho cortado agora, vou iniciar o vlog da Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que não é só sobre ele. E eu espero novamente que a sua maratona esteja bem proveitosa e que você esteja perdendo o medo de ler alguns livros na sua estante. Então eu esqueci de falar do principal, né, gente, que foi que eu terminei Herança. E agora eu tô vindo aqui regravar, que maravilha. Terminei Herança na segunda-feira, gente, que coisinha deliciosa. Eu adorei demais essa leitura, eu adorei a conclusão. Achei que foi super bonitinho. Eu acho que não vai ser spoiler falar isso, mas a ideia do livro em si, ela termina faltando umas 100 e poucas páginas pro fim do livro, né? O resto do livro é basicamente uma conclusão pros personagens e tal, o que vai acontecer depois, agora que a gente resolveu esse problema maior e tal. E eu achei isso muito bonitinho, porque era muito fácil o livro terminar assim, pá, acabou. Só que o Christopher, ele se importou tanto com esses personagens e com os leitores, né, com a gente, de passar tanto tempo lendo esses livros, que ele resolveu fazer um final bem arrastado, entre aspas, porque falando arrastado pode ser que você entenda que é lento, que é chato, mas não é nada disso. É só que, tipo, é um final que dá tempo ao tempo, sabe? Os personagens concluem as suas histórias, eles se conversam, eles se despedem. Eu achei isso tão bonitinho, tão acolhedor. Foi um final que acolheu o leitor, sabe? De, olha, vamos concluir a história desses personagens juntos. Então, assim, eu dei 5 estrelas pra esse livro, porque eu terminei super feliz. Terminei com quentinho no coração. Eu adorei o final, adorei esse livro de forma geral. Acho que ele poderia ir pra um caminho muito simples, igual tava sendo o início, por exemplo, que eu já tinha mais ou menos, assim, a ideia do que o livro ia seguir. Mas ele inseriu ali uma coisa bem inusitada e original no meio. Não sei se eu posso falar original, assim, mas tipo uma coisa que quebra ali a expectativa e surge
surge assim uma coisa legal, um elemento interessante para a história. É um livro grande e no geral os livros de Eragon são livros que são grandes, mas acontecem pouca coisa, que o Christopher escreve muito sobre uma coisa específica, mas isso não chega a me incomodar não. Inclusive eu adorei passar muito tempo com esses personagens. Então, enfim, eu terminei na segunda-feira com um calorzinho no coração por ter terminado a Herança. Antes de começar esse frio, talvez eu tivesse deixado pra terminar quando fizesse esse frio, que aí eu me aquecia por dentro. E eu já tô preparando o vídeo da Herança, vai sair aí bem em breve, talvez saia antes desse vlog sair, então não sei. Talvez você já tenha assistido ao vídeo da Herança, se não assistiu vai lá assistir. Pronto, adicionei esse vídeo aqui no meio, agora continue com o vlog normal. Espero que eu não tenha esquecido de falar nada. Ai, gente, é sábado de manhã e eu acabei A Menina que Roubava Livros. Eu tô desolado aqui. É de fato uma leitura sensacional e eu tô muito feliz que eu esqueci o filme. Eu esqueci o final do filme, eu não lembrava dos acontecimentos finais, só tinha alguns flashes realmente. E a minha memória me enganou. Eu lembrava de coisas que aconteciam que na verdade não aconteciam. Então eu fui pego de surpresa por esse final e ele me agradou muito. A Menina que Roubava Livros eu acho que é uma história que todo mundo já conhece, né? Essa garotinha que mesmo no período da Alemanha nazista, no auge do nazismo, ela vai meio que lutar contra essa cultura e vai ser uma ladra de livros, né? Ela vai roubar livros porque ela gosta de ser leitora. E é bem interessante, nessas páginas finais tem a cena de um bombardeio. Eu vou até tentar achar aqui. Aqui, ó, o bombardeio de Munique, 9 e 10 de março. Foi uma longa noite de bombas e leitura. Sua boca estava seca, mas a menina que roubava livros batalhou até concluir 54 páginas. Eu ri muito disso, porque tá o meio de bombardeio, bombas caindo do céu e tá lá Liesel. Eu vou terminar essas 54 páginas, eu não durmo até acabar essas 54 páginas. Eu super imaginei a cena e é bem fácil de se relacionar com ela, né? Eu acho que esse livro ele acerta em muitos aspectos. Toda essa questão de ser um livro que fala de livros, né? Que a gente tem uma personagem leitora, combina muito com o contexto histórico do nazismo que queimava livros, né? Perseguia livros e queimava livros. O que é interessante porque, pelo que o autor escreveu aqui, ele teve essa ideia depois de escolher a morte como narradora. Ele queria escrever uma história em que a morte narrasse e, na verdade, o livro era um outro contexto, uma outra situação. Depois ele se inspirou um pouco na história dos pais dele para escrever A Menina que Roubava Livros, nesse contexto de Alemanha nazista. Eu acho que acertou muito, porque são coisas que combinam. A escolha do narrador com a história, com o teor da história. Eu acho que são aspectos, assim, cruciais numa leitura que mantém a coesão, que eu gosto bastante e que eu tenho falado muito aí em vídeos ou quando eu leio livros que eu não acho elementos coesos. É isso que eu quero dizer. Elementos que não conversam entre si a ponto de você sentir que é uma história natural. É como se esse livro aqui não precisasse do autor, porque é tão natural que a história simplesmente existe, entende o que eu quero dizer? Quando um livro é coeso o suficiente, ele passa essa sensação de que a história não foi escrita por alguém que pensou, que passou noites em claro idealizando aquela história. Ela simplesmente apareceu, porque é tudo tão simples, é tudo tão combinadinho que dá esse gostinho bom no leitor de caramba, que história gostosa. Foi o que eu senti com A Menina que Roubava Livros. Eu li a parte 8 e 9 no sprint que aconteceu ontem, sexta-feira à noite. E hoje de manhã, no sábado, eu acordei para terminar a parte 10, que se chama A Menina que Roubava Livros, e que é desoladamente triste. Falei certo? Não sei, mas é muito triste. Eu dei uma leve choradinha no final. Como eu falei, eu não lembrava do desfecho do filme, então para mim foi surpreendente. E de qualquer forma, eu acho que esses últimos capítulos, o Marcos Uzak se empenhou aqui na escrita, porque ele deixou um negócio poético, lindo, pesado, mas suave ao mesmo tempo. É muito estranho porque é sutil, mas é pesado. É simples, mas é potente. Eu só não dei 5 estrelas realmente porque acho que essas quebras na narrativa que a morte insere algumas informações, eu honestamente não entendi direito porquê. Pra mim aquilo podia estar encaixado ao longo do texto. Acho que foi só um artifício pra ficar diferente, mas eu não senti assim que funcionou, que foi efetivo, que foi legal. Pra mim podia estar junto do texto. E também a morte, ela é uma narradora que às vezes ela revela o que vem por aí. Só que não é um revela que vem por aí, estou te contando a informação, mas daqui a pouco você vai entender. Em muitas partes desse livro, o livro é dividido em 10 partes, o primeiro capítulo se passa no final daquela parte. Essa última parte, por exemplo, o primeiro capítulo se passa lá no final da história. Tanto que é O Fim do Mundo, parte 1, e o último capítulo da parte 10 se chama O Fim do Mundo, parte 2, que é a continuação daquele primeiro capítulo. Eu acho que nesse, em alguns outros momentos, não foi tão efetivo. Eu queria que a narrativa
narrativa tivesse sido mais linear. Mesmo que a morte só apontasse alguma coisa que acontecesse, tudo bem. Ela fala, ó, isso aqui vai acontecer, como no caso do personagem do Rudy. A morte ficou o tempo todo falando o que iria acontecer com o Rudy, pra gente meio que se preparar. Mas, de fato, a gente não viu aquela cena até aquele momento no final chegar. Em outras situações, a morte mostrava cenas pra gente que só iria fazer sentido no final. Então eu acho que se fosse de uma forma mais linear, teria sido melhor e mais efetivo pra mim. Enfim, eu acho que não precisava dessa movimentação toda de cena e blá blá blá. Podia construir a narrativa de forma linear, que seria impactante de qualquer forma. Mas é isso, eu terminei A Menina que Roubava Livros e ele tava na TBA porque era o livro mais antigo que eu tinha aqui, encalhado. 7 anos que ia completar agora em novembro. Pois é, muito tempo. E eu me livrei desse terror. Agora eu não tenho um livro encalhado há 7 anos. Olha só que maravilha. E estamos indo pra reta final agora da maratona. Semana que vem vai ser a última semana, então eu tenho que dar continuidade à ridícula ideia de Nunca Mais Te Ver também. Eu já tô na metade do livro. Eu espero terminar, se não hoje, sábado à noite, pelo menos amanhã, domingo, eu tire o dia pra ler e relaxar e termino essa leitura. E aí eu já vou aproveitar a última semana de maratona para ler outros livros. Bem, é isso. Agora eu tenho que dar uma editadinha. Temos vídeo pra lançar. E você continua aqui assistindo para acompanhar a nossa rotina e as nossas leituras. Não vai embora não. Que sábado mágico, hein? Olha o que tem aqui atrás de mim. Chegou a minha estante nova. Ela já veio com ferro montado, que facilita a minha vida. Eu achei que cada partezinha vinha desmontada, mas não, veio inteira. E aqui embaixo tá as partes em madeira e aqui os pregos, né, pra poder conectar. Eu ainda vou dar uma olhada no manual, mas eu vi no site que algumas pessoas tiveram dificuldade de montar essa estante, falaram que não é fácil, e outras, na maioria, na verdade, falou que é bem fácil. E estou contando com isso, porque a minha estante anterior, quem montou foi eu e o Iago, e a ajuda do Iago é muito bem-vinda nesse momento. Essa aqui eu vou montar sozinho, e eu não vou mostrar pra você nesse vlog como vai ser a montagem e a organização da minha estante. Vai sair um vídeo separado aqui no canal, ou já saiu, não sei. Com a montagem dessa estante, vou mostrar um pouco de como vai ficar o meu quarto e como vai funcionar essa estante, porque ela vai ser especial. Não só porque vai ser um novo cenário do canal, mas também porque vai ter uma mágica em torno dela. É só isso que eu vou revelar. Agora eu vou aqui dormir ansioso nesse sábado, porque amanhã, domingo de manhã, eu vou começar arrumando esse quarto e montando essa estante. Adivinha quem esqueceu de vir gravar depois que terminou de limpar a estante? Dá tanto trabalho limpar esses trocinhos aqui que eu esqueci de vir gravar depois. Mas enfim, estou de volta. Como vocês viram nessa passagem de tempo, eu comecei um livro que me deixou no chão. Mas antes, como prometido, vamos falar de Love. O que dizer deste livro? Confuso. Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o que eu estou sentindo sobre Love. Ainda estou no início, na página 124, estou chegando por volta dos 25%. É um livro grande, a gente tem uma protagonista aqui que ela perdeu seu marido escritor. O livro é dedicado à esposa do Stephen King, então vocês imaginem que é uma história como se fosse a esposa do Stephen King contando pra gente. O escritor, que é super famoso, condecorado, ganhou medalhas, prêmios, o Pulitzer, enfim, vários prêmios. É um autor muito famoso, como se fosse o Stephen King. E ele teve uma morte abrupta. E nesse iniciozinho a protagonista vai contar pra gente o quanto ela sempre foi um fantasma na vida dele em público, mas em casa eles tinham uma parceria muito boa. Eles tinham piadas internas, brincadeiras que só eles conheciam e conversas malucas que só os dois entendiam. Então nesse início aqui o que eu tô sentindo é como se esse livro fosse uma grande piada interna entre o Stephen King e a Tabitha, a esposa dele. Você entende as coisas que ele tá descrevendo aqui, mas você não vê certo sentido, você não vê graça, você fica tipo assim, tá, eu entendi que essa é uma piada de casal, uma piada entre vocês dois, entendi qual é a piada, mas e eu com isso? Então eu acabo não me envolvendo nessa coisa de piada interna de casal, que é a piada dos dois, não é comigo. Agora, perto da página 100, é que tá tendo outras tretas, outras coisas que estão me envolvendo mais com a história. Mas mesmo assim eu estou enfrentando um problema na narrativa chamado fluxo de consciência. A narradora vai pensando numa coisa, depois vai pensando na outra, vai pensando na outra, e quando ela fixa numa palavra, ela repete aquela palavra várias vezes, porque é a piada interna do casal, mas a história que ela começou a contar lá no início acaba se perdendo porque ela já se envolveu em outra história. Tá me lembrando muito o terceiro livro de Torre Negra e eu não sei se isso é bom. Não vou abandonar o livro por agora porque eu acho que ele pode ter uma reviravolta muito boa. Acho que vou enfrentar muitas páginas de fluxo de consciência sim, mas faz parte. Estamos chegando na reta final da maratona e temos literalmente uma semana para eu ler 400 páginas. Será que vai dar? Será que não vai dar? Esses sprints têm que render muito. Estão na mão de vocês que estão acompanhando a gente lá na Twitch, porque se vocês cancelarem muito sprint, eu tô ferrado. Mas se vocês comprarem muito sprint, eu vou estar bem bom. Haja luagoedas para vocês me salvarem lá na Twitch. E como vocês viram no vlog da parte
Final de semana eu tô lendo outros livros que não são esses do Stephen King. No final de semana retrasado, eu comecei Elantris, não terminei, mas tudo bem. Não era pra eu terminar mesmo no final de semana. Era pra eu ter continuado nesse final de semana que passou. Só que chegou sexta-feira e eu pensei, meu Deus, estamos em outubro e eu não li nenhum livro infantil. O único livro com protagonista criança que eu li foi depois do Stephen King, e aquilo não é nada infantil. Então eu peguei 2 livros da minha estante que estão encalhados, então ainda estão na temática terror da estante. E o primeiro que eu li no sábado, em 1 hora, foi O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Eu tive que ler porque esse título é muito confuso, né? É grande, nunca sei a ordem de quem vem primeiro, a topeira, a raposa, a cavalo, o menino, quem vem primeiro. Esse livro aqui foi escolhido pela Camilla Parker Bowles, a esposa do Rei Charles, não, como é que é o nome dele? Príncipe Charles da Inglaterra, porque ele ainda não é rei. Betinha tá viva, graças a Deus, permanecendo rainha da Inglaterra. Charles é só um príncipe e a esposa dele, a Camilla Parker Bowles, criou um clube do livro e o primeiro livro que ela selecionou foi esse aqui. Eu tava achando que ia ser uma história infantil do nível Beatrix Potter, a autora do Pedro Coelho. Tava esperando uma fábulazinha nesse sentido, mas não. É um livro em que se você abrir em qualquer página, ele vai ter uma mensagem bonitinha pra você. Ele acaba sendo infantil por ter só essas frases e os desenhos também, né, gente? São lindos. Se a Jojo lesse esse livro ao vivo como ela fez com uma parte que me falta, eu também teria esgotado esse livro. Sextante, investe na Jojo. Não sei nem se ela tá fazendo vídeo ainda. Quer ver um exemplo? Olha só, abri essa página aqui aleatória, aí tá escrito: o mais difícil de tudo é perdoar a si mesmo. Mensagens bonitas, não é mesmo? Boa pra postar no Instagram. Vou abrir em outra página. Vocês sabem tudo sobre mim? Perguntou o menino. Sabemos, respondeu o cavalo. E me amam mesmo assim? Nós o amamos mais ainda. Tá vendo, gente? Frases fofinhas, bonitinhas pra aquecer o coração. Então eu li esse livro mais ou menos 1 hora, me deliciei com as imagens. Não são lá aquelas figuras bem desenhadas, né? Parece esboço. Aqui a gente tem tipo praticamente um esboço e aqui uma coisa mais terminada, né? Porque você tem um desenho feito e ainda uma aquarelazinha de fundo. Eu achei que valeu a pena. Como esse livro foi um presente da minha mãe, eu vou manter sim esse livro na minha estante para quando eu estiver triste é só eu pegar e abrir e vai estar escrito: é a lua? Perguntou o menino. É a mancha de uma xícara de chá, respondeu a topeira. E onde tem chá, tem bolo. E eu amo bolo. Ó, que fofinho. Aí como eu tinha terminado esse livro no sábado, à noite eu queria ler mais um outro, eu falei, vou pegar outro livro infantil, que todo mundo fala que é pra criança, inclusive a avó do meu aluno leu e tava querendo que ele lesse também. Eu concordo, vai, é pra criança sim, por mais que ele seja pesado, mas a gente como adulto acaba vendo muito mais pesado que as crianças. Pra uma criança de 12 anos de idade tá ótimo esse livro. E eu tô falando do Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. E minha Nossa Senhora, quando falam que este livro é de chorar, eu tava pensando que ele era de chorar, mas ia passar ileso. Afinal de contas, eu não choro com qualquer coisa. Tem que tocar fundo no coração pra eu chorar. E tocou. Como começar a falar desse livro? Cara, que protagonista sensacional. Foi muito bom acompanhar as aventuras do Zezé. O início dele me destruiu, porque ele dedica, o autor dedica esse livro aos irmãos, à família, né? Mas principalmente ao irmão mais novo, o Rei Luiz, e a irmã acima dele, mais velha que ele, que é a Glória. Luiz desistiu de viver aos 20 anos e Glória aos 24. Também achou que viver não valia mesmo. Esse é um romance autobiográfico, em que o autor conta a infância dele. Então você tem esses irmãos, o Luiz, a Glória, os outros irmãos também. Gente, o bichinho sofre muito. E quando você vê esses irmãos que no início ele conta que desistiram de viver, seu coração aperta. Seu coração já fica apertado por causa disso. Só que a relação deles, eu já quero chorar de novo, porque é muito linda. É muito linda a relação deles. Ai, caramba. As aventuras que o Zezé vive, quem ele é como criança, você como adulto consegue analisar a criação desses pais, a relação desses outros irmãos que foram violentos com ele ao longo da narrativa, a gente vê isso, né? Como esses outros irmãos tratavam os irmãos mais novos, questão da vizinhança com esse garotinho e como ele sobreviveu a tudo isso, a todos esses tratamentos e toda a vida dele. Não só digo que a vida dele foi muito ruim, não, que ele foi menosprezado, ele tinha coisas boas, ele vivia coisas boas e como ele tirava lições disso tudo. Esse foi um livro que me destruiu emocionalmente pra me fazer reconstruir. Eu acho que é muito bom a gente ler esses livros que acabam com o nosso emocional pra gente renascer das cinzas. Melhor, mais leve, mais tranquilo. Eu tava precisando de O Meu Pé de Laranja Lima, não sabia que ele ia ser tão impactante. Foi. Eu super recomendo pra você. Você tem aí na sua casa? Lê. Você não tem na sua casa? Compre e lê assim que chegar, porque você não vai estar acumulando livro na sua estante e vale muito a pena. Esse é um daqueles livros que eu espero conseguir fazer uma releitura todo ano, porque eu consigo ler ele em um dia. Se eu consigo, provavelmente você vai conseguir também. Eu já quero chorar
Dá vontade de reler. Ele é um menino muito travesso. Ele paga consequências por ser muito travesso. E acontece um negócio que minha mãe sempre falou pra mim e pra minha irmã desde pequeno. Quando você pega a fama, já era. Então luta pra você não pegar a fama. E quando ele pegou a fama de ser endiabrado, o bichinho sofre mesmo quando ele não faz nada. E ele é muito inteligente. Ele é muito emotivo. Ele é muito maduro emocionalmente. É uma criança que dá vontade de acompanhar a trajetória de vida dele, sim. Tudo que ele pensa. É aquela criança que dá vontade de sentar e conversar? É o Zezé. E eu li esse livro aqui quando eu tava com o coração pesado, porque na sexta-feira eu assisti o documentário da Britney Spears da Netflix, que é Britney versus Spears. O documentário foca em contar sobre a tutela. O pai dela se aproveitou da sua carreira. Isso foi a partir de 2007, quando ela teve vários surtos. O pai dela conseguiu tomar conta da vida dela, né, da pessoa dela, e manter ele e um advogado que foi selecionado pelo estado como gerenciadores de todo o dinheiro da Britney Spears. E o documentário todo é muito desgastante para você ver essa relação abusiva do pai com a Britney, o quanto ela sofreu, o quanto ela teve que trabalhar mesmo não tendo acesso ao próprio dinheiro, e nisso tendo que criar filhos. Enfim, uma dificuldade imensa porque ela foi tomada da liberdade total. Ela não podia exercer seu direito como cidadã, ela não podia falar, não podia agir como ela queria. Tudo tinha que passar pela aprovação do tutor dela, que no caso era o pai. Então é uma pessoa totalmente sem liberdade, mas uma coisa que me chocou muito nesse documentário, que me fez dormir mal e que eu fico vendo essa cena na minha cabeça o tempo todo, é quando a Britney tá na ambulância depois de ter um dos surtos. Acho que foi o segundo surto. No documentário mostra as imagens, a ambulância andando e uma cabeçada de fotógrafos tentando tirar uma foto dela dentro da ambulância. Não importa o estado que ela tivesse, desde que eles conseguissem uma foto, porque aquela foto ia valer muito dinheiro, tava tudo bem. Isso me lembrou muito a situação da Lady Di, que os fotógrafos faziam um pouco disso, mas mantinham respeito por ela ser parte da família real, ou ter feito parte da família real. E também da Marilyn Monroe. Naquela época você não tinha tanto fotógrafo esperando a Marilyn Monroe, não tinha tipo a quantidade que tinha na época da Britney, mas foi uma pessoa que também sofreu muita pressão da mídia e acabou tirando a própria vida. Então a Britney viver tudo isso que essas duas pessoas também viveram, só que numa forma muito mais moderna, e eu acredito que seja mais impactante, ela é uma heroína só por ela não ter desistido da vida naquele momento. E assim, gente, eu não tô falando como fã não, eu tô falando como uma pessoa. Tô falando como uma pessoa vendo aquela cena, eu me espantaria se fosse até com uma pessoa que eu não sou fã. Taylor Swift. Se Taylor Swift estivesse dentro de uma ambulância, os fotógrafos correndo pra tirar foto dela dentro da ambulância, aquilo ia me fazer mal da mesma forma. Eu acredito que isso não é jeito de tratar uma pessoa. Fazer um troço desse, você vê uma cena de mais de 50 fotógrafos correndo, trepando um em cima do outro, tentando segurar na ambulância pra tirar uma foto do vidrozinho pra ver como é que a Britney ia estar pra vender essa foto. É como se você não estivesse tratando de uma pessoa e sim de objeto, sendo que ali não, ali é uma pessoa doente, né, sofrendo. E eu nem culpo os fotógrafos por isso. E eu também nem culpo a mídia, o jornal que queria vender essa foto. Eu acho que eu culpo muito mais a sociedade por consumir esse tipo de conteúdo do que qualquer outra coisa. E eu cheguei a comentar lá no grupo dos apoiadores que aquela foto da Britney careca, com pé de cabra, quebrando o vidro do carro, sempre me deixou muito triste. Fiquei muito feliz que no documentário não tem aquela foto, porque mantém o respeito. Me deixou triste porque ver uma pessoa num estado de loucura, precisando de ajuda, virou conteúdo, virou meme pra compartilhar. Virou mensagenzinha que o seu próximo ano não seja como o 2007 da Britney. Se a Britney sobreviveu a 2007, você consegue sobreviver esse ano. A mensagem é legal, tá? Se Britney conseguiu sobreviver a 2007, você também consegue sobreviver. Eu acho essa mensagem legal porque a Britney foi super forte de sobreviver aquele ano. Compartilhar aquela imagem como se fosse, sei lá, um meme, uma montagenzinha, eu acho muito feio, muito triste. Uma pessoa precisando de ajuda, eu acho isso triste. É igual a Tula Luana, nunca consegui compartilhar imagens dela ou qualquer coisa parecida. Usar os memes da Tula Luana porque eu sei que é uma pessoa que sofre de problemas psicológicos e daí ela vira entretenimento. Eu acho isso meio ruim. Mas enfim, isso é a minha concepção, é a minha cabeça. Então vocês imaginam que eu tava com o coração muito pesado quando eu consegui pegar meu pé de laranja lima e todo o efeito de destruir o emocional, de abrir aquela porteira, sabe? Como é que fala o negócio das hidrelétricas? A porteira da hidrelétrica. Para aquele vazamento de água emocional sair e ter espaço para sentimento bom entrar. Bom, chega de falar e vamos ler que Love me aguarda. Tô um nojo com a minha estante nova, já vou aproveitar aqui que eu vou gravar um vídeo daqui a pouco e gravar essa entrada aqui pra vocês. Com esse fundo maravilhoso que eu tanto queria, ai, tô muito feliz. Hoje é terça-feira, ontem a gente teve uma live de sprint que eu acabei a ridícula ideia de nunca mais te ver. Eu gostei demais dessa leitura, eu confesso que no final eu fiquei um pouco desinteressado porque eu senti que a Rosa tava enrolando um pouco pra não concluir a história, sabe? Parece que até a metade ali, mais ou menos, a ideia dela ainda era inovadora, depois ela ficou rodando no mesmo tópico
tópico e não concluía. Eu senti um pouco dessa pegada, mas ainda assim é um livro incrível. Gostei demais de sair da minha zona de conforto. E comentários mais aprofundados, e também vou ler aqui um trecho que eu gostei demais. Eu vou gravar no vlog sobre esse livro aqui especificamente. Eu tô aqui sentado me preparando para gravar o vídeo da herança. Vou aproveitar, eu já tô de verde combinando, vou gravar aqui de uma vez. Mas ontem no sprint eu acabei a ridícula ideia, então eu aproveitei para começar os dois livros que eu quero ler agora em novembro, que é Sangue Revolto e A Biblioteca da Meia-Noite. Sangue Revolto deu para ler os 2 primeiros capítulos e que delícia! Ai, o meu final de ano vai ser maravilhoso com Sangue Revolto, eu tô sentindo isso. Esses 2 primeiros capítulos já me fizeram gargalhar, então eu tô sentindo que vai ser uma ótima leitura. Tô muito pronto pra me sentir envolvido com esse romance policial, então tá aqui pra ler agora em novembro. Mas eu também intercalei com A Biblioteca da Meia-Noite, porque é mais fininho e eu gosto, né, como eu já falei nesse vlog mesmo, de intercalar livros grandes com livros pequenos, né, ler ao mesmo tempo. E A Biblioteca da Meia-Noite foi o presente da Luísa, uma inscrita, amiga, apoiadora aqui do canal. Um beijo, Luísa. Ela me mandou... Ah, vocês viram aí o unboxing, né? Esqueci que eu tinha feito o unboxing, gente. É tanto vlog, é tanto vídeo que eu tô gravando ao mesmo tempo que eu já não lembro mais o que eu fiz e o que eu não fiz. Mas comecei a ler, consegui ler as 50 primeiras páginas na live de ontem. Eu vou ser bem sincero com você, tá? Não é que o livro tá horrível. E ele, honestamente, ainda pode se tornar muito bom. Mas esse começo eu achei forçado. Se você não sabe, o conceito da Biblioteca da Meia-Noite é que as pessoas morrem e vão parar nessa biblioteca. E nessa biblioteca tem todos os livros de todas as possibilidades da vida da pessoa, inclusive um livro de arrependimentos, em que a pessoa coleciona arrependimentos ao longo da vida até o momento da morte dela. Essa alma, digamos assim, fica ali na biblioteca até a morte chegar e levar ela para o próximo passo, né, da jornada. Então a gente tem essa personagem principal que vai escolher tirar a própria vida no início dessa história, por isso que ela vai parar ali na biblioteca. Só que nos primeiros capítulos é tipo muito forçado todos os motivos para ela tomar essa decisão. Então tudo de ruim que você possa imaginar que aconteceu com uma pessoa vai acontecer nessas primeiras páginas só para ela se sentir mal o suficiente para tirar a própria vida. Então eu achei extremamente forçado, extremamente forçado. Todos os diálogos, todas as situações, você via que aquilo ali era incabível, é totalmente não crível, mas tá lá o autor colocando só pra personagem ficar mal, só pra ela tirar a própria vida. Eu parei no momento que ela chegou na biblioteca e a bibliotecária explicou as coisas pra ela, então pode ser que daqui para frente a gente tenha uma jornada envolvente e um livro bom, mas de início já queria deixar bem claro que achei forçado. E é isso, estamos indo pra última semana de maratona, a gente resolveu fazer um intensivão com lives todos os dias, espero que você tenha conseguido acompanhar. Se tudo der certo também no domingo, dia 31, a gente vai fazer uma live de 12 horas, porque o povo pediu live de 12 horas no dia do Halloween, então estamos pensando se vamos manter isso concreto ou não. E é isso, pela primeira vez eu consegui concluir a TBR de uma maratona, eu li todos os livros que eu me propus ler e comecei extras. Eu acho que desse ano eu fui mais sensato e falei, ok, 3 livros vai ser suficiente. 3 livros não, né? 2,5, porque eu tava na metade da herança. Mas eu consegui concluir com uma semana de folga e isso me deixou muito feliz, porque agora eu tô conseguindo adiantar as minhas leituras de novembro. O que significa que tem muito trabalho pela frente, tem muito vídeo pra ser gravado, tem muito vídeo pra ser editado. Eu estou ficando louco com essa demanda de trabalho, mas é um louco positivo. Ah, vale ressaltar que essa semana também a gente tá terminando a contagem regressiva pra uma surpresa que a gente preparou pra esse fim de ano. Então se bobear, ainda nesse vlog eu venho comentar sobre essa surpresa. Não vai embora não. Mas agora deixa eu lá que eu tenho um vídeo pra gravar. 1º de novembro e eu vim aqui encerrar esse vlog. Muito obrigado pela sua participação na Maratona Terror da Estante. Muito obrigado se você assistiu alguma das nossas lives. Muito obrigado se você assistiu esse vlog até aqui. E ontem, no dia 31, a gente fez uma mega live de Halloween de 6 horas. Foi extremamente cansativo, mas valeu a pena porque lemos bastante e conversamos bastante também. Então eu vou aqui resumir tudo que eu li nesse final de maratona e temos muitas coisas surpreendentes, uma vez que eu já acabei a minha TBR, né? Como eu falei com vocês. Primeiro eu acabei a Biblioteca da Meia-Noite alguns dias atrás, eu não vou me lembrar quando, pra ser sincero. E gente, valeu a leitura pelo presente, tá? Mas é um livro muito bobinho, muito forçado, as coisas assim, muito brega, sabe? Eu dei 3 estrelas por causa da situação, eu falei pra Luísa, se não fosse um presente seu, eu teria dado 2 estrelas, 2 estrelas e meia, mas por causa do contexto, de que era um presente, um livro que vinha 2 unidades pra você dar de presente pra outra pessoa, enfim. Por causa disso tudo, eu resolvi dar 3 estrelas
estrelas e não 2,5. Mas é isso, gente. É uma história extremamente forçada desde o início. Nas 50 primeiras páginas, tudo de ruim acontece com a personagem principal, só pra ela tomar a decisão de tirar a própria vida. Depois que ela tira a própria vida e ela vai parar nessa biblioteca, que é entre a vida e a morte, ela começa a experimentar vidas com outras possibilidades. Só que chega um momento em que essa mitologia da biblioteca acaba se tornando muito fraca, porque a gente descobre que não é pra todo mundo que é uma biblioteca. O que pra mim faz muito sentido ser uma biblioteca, principalmente se você é um autor, tá escrevendo um livro, quer falar, olha como livros são importantes, livros são portais para outro mundo e coisas desse tipo. Então era interessante ser uma biblioteca, encaixava muito bem. Mas aí a gente descobre que é uma biblioteca só pra essa personagem principal, pra outras pessoas podem ser outras coisas. Pode ser locadora, pode ser restaurante, pode ser bar, pode ser cassino. Aí você fica... sabe, se perdeu aqui, moço. Ele definitivamente me perdeu nessa questão de construção de mundo nessa parte. Aí vai chegando lá no meio, a gente tem umas situações meio todo dia do David Levitan, que caso você não saiba, eu detesto esse livro, eu detestei essa história. Acontecem umas situações aqui meio todo dia, mas aí o autor vai por um outro caminho, porque chegou nesse momento eu falei, tá, ok, então o livro vai ser basicamente igual todo dia, vai acontecer isso. Aí ele desvirtuou, ele foi pra um caminho um pouco mais original. Aí eu, nossa, então beleza, vamos surpreender. Vai ter um final que eu não estava esperando. Aí chegou lá nas últimas, sei lá, 20 páginas, ele retrocede tudo de novo e vai pro caminho que eu tava esperando. Aí eu já sabia qual era o final e tal. Tem uma mensagem bonitinha, a gente tem, mas assim, olha galerinha, vamos viver nossa vida feliz, vamos amar uns aos outros, vamos aproveitar a nossa vida porque é a única coisa que a gente tem. Ai, como a vida é bela. Sabe, um livro com uma mensagem boa é aquele livro que insere a mensagem, mas ele não precisa escancarar na sua cara. Pare de fumar, porque fumar faz mal. Fumar cigarros causa câncer. Diga não às drogas. Sabe essa vibe meio... sabe? Ai, aí fiquei irritado. E é isso, valeu o presente, mas não a leitura. Achei extremamente brega, forçado, e isso diz muito sobre o tipo de literatura que as pessoas atualmente estão buscando. Aí no sábado, dia 29, eu fui finalmente assistir Duna no cinema e foi uma experiência mágica. Duna é maravilhoso, vai no cinema assistir Duna. Se você é fã do livro, você vai amar essa adaptação. Tá muito a vibe do livro. Eu assisti a adaptação que teve em 1984, então eu achei muito parecido, assim, em termos de roteiro, só que por causa dos efeitos, da atuação, da própria montagem do filme, essa adaptação de 2021, sem dúvida nenhuma, é um upgrade. Então eu fiquei muito feliz e muito emocionado de voltar ao cinema desde 2020, início de 2020. Então voltar assim agora no final de 2021 foi realmente muito emocionante. Eu cheguei a chorar quando começou o filme, que pra mim foi uma coisa especial. Voltar ao cinema depois do período de pandemia e voltar ao cinema vendo Duna, que era um filme que eu estava esperando muito. Então pra mim foi muito positivo e valeu muito a pena. Mas por que a saída ao cinema é importante? Porque eu fui cedo pro cinema, porque o cinema era longe, eu queria ir a pé, então eu fui de tarde e o filme era só 8 horas da noite. Então eu levei um livro pra ler, que eu não posso comentar aqui agora qual é esse livro, mas eu acabei esse livro lá no cinema e ainda faltava um tempinho pro filme começar. Então eu fui nas lojas americanas e comprei um pra eu poder ler ali, porque era a única coisa que tinha pra fazer. Então eu comprei o Convite para um Homicídio, da Agatha Christie, e já comecei a ler, né, lá no shopping, na espera do filme. E tá muito divertidinho. Aqui onde eu já li já aconteceu o homicídio. É muito engraçado. Aparece no jornal um convite. Literalmente um convite para um homicídio. Falando, em tal lugar, a tal hora, vai ter um homicídio. Apareçam, divirtam-se. E por algum motivo as pessoas vão. E aí quando as pessoas morrem, elas ficam, oh meu Deus, morreram mesmo. Mas tá bem divertido e eu pretendo dar continuidade a essa leitura agora no mês de novembro. Né? Agora que a maratona acabou, vou poder ler esse fininho. Mas ontem, durante a mega live, eu adiantei bastante Sangue Revolto. Eu já tô na terceira parte do livro. Hoje eu li alguns capítulos de manhã, vamos ver onde eu tô. Na página 222 e, gente, que livro sensacional! Sabe aquele livro que sabe mexer com as suas emoções? É esse aqui. Você vai ficar tenso, você vai rir, você vai gargalhar, você vai ficar curioso, você vai ficar com medo, você vai ficar com um monte de coisas, sentindo muitos sentimentos. E tá sem dúvida uma leitura incrível e eu pretendo continuar agora no mês de novembro também. Eu tô muito curioso pro desenrolar desse crime principal. E na verdade nesse livro a gente tem vários casos diferentes que vão se misturar. No início eu imaginei que isso poderia ser muito confuso pra mim, porque um livro com um caso às vezes já se torna muito confuso com a quantidade de testemunha, com a quantidade de pessoa envolvida. Com 5 casos, 4 casos, sei lá, é muita gente, né? Mas tá muito tranquilo, dá pra separar direitinho e o relacionamento do Cormoran e da Robin está, ó,
divino. Se você shippa os dois, esse livro é perfeito pra você, porque eu já tô com muitos momentos de coração quentinho com esse romance que a gente só quer, mas ele nunca chega. Eu quero ver o meu casal dando certo, gente. Você já me viu em algum vídeo falar aqui sobre isso, sobre casal, relacionamento? Pois é, eu tô com esse livro aqui, é especial. E resumindo, é isso aí. Muito obrigado por assistir, muito obrigado por participar da Terror da Estante mais uma vez. E agora veja aí como foi o final dessa maratona pro Iago. Até o próximo vídeo. Tchau! Agora chega de terror na estante, vamos finalizar esse vlog e eu vou tentar ser o mais breve possível nesse encerramento, mas entendam, eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma dessas leituras. Eu vou só fazer um balanço geral rapidinho de tudo que eu li, só pra você ter um resumão do que aconteceu em outubro. Mesmo que você já tenha assistido a parte 1 do vlog, que eu sei que você já assistiu, eu quero dar só um apanhadão geral pra gente seguir reto e eu finalmente comentar as últimas leituras da Maratona Terror da Estante. No que eu concluí e no que eu falhei. Será que eu li todos os livros que eu me propus a ler? E o primeiro livro lido em outubro foi O Guerreiro Pagão, o 7º volume das Crônicas Saxônicas, que eu li no primeiro final de semana de outubro. Sábado e domingo, numa tacada só, eu comecei e terminei esse livro. Eu já tinha escutado falar que esse livro aqui seria aquele livro que despertaria a paixão de novo pelas Crônicas Saxônicas, e não mentiram! Foi o primeiro livro que eu dei 5 estrelas, além do primeiro livro, O Último Reino. Achei sensacional, a jornada do outro dia aqui é maravilhosa. Vou finalizar por aqui, porque vocês já viram o vlog da parte 1, em que eu comento esse livro. Segundo livro lido também foi no final de semana, porque eu estava lendo Billy Summers ao longo da semana, mas no final de semana dava uma pausa, e eu comecei e terminei Brit Marie Esteve Aqui. Esse livro foi um presente de uma amiga maravilhosa chamada Liz Silva. E, gente, eu falei muito sobre Brit Marie Esteve Aqui no vlog da parte 1. E a única coisa que eu posso complementar aqui é que este livro é lindo. Além de tudo aquilo que eu falei sobre despertar empatia nas pessoas, sobre ser um livro que preenche o seu coração, você se identifica com Brit Marie, eu só posso dizer que esse livro é lindo. Vocês estão prontos para uma leitura linda? Aquela sensação que a gente tem quando vê um filme de Natal bom? Então, Brit Marie Esteve Aqui vai te dar essa sensação. Você pode adquirir o seu olhando aqui no box de descrição, vendo o link da Amazon. Você clica, compra e ajuda o canal, sem pagar mais nada por isso, e a gente consegue respirar e ter um breve retorno por estar te indicando livros aqui. Finalmente eu terminei o primeiro livro que eu me propus a ler, que foi Billy Summers, do Stephen King. Esse livro aqui é um livro policial diferente dos outros que são de terror. É um livro que vibra muito no suspense policial do nível milênio. Billy Summers, o nosso protagonista, ele é um assassino de aluguel, ele lutou no exército e se aposentou. A gente vai ter duas narrativas acontecendo ao mesmo tempo. O presente do Billy Summers, em que ele tem que cumprir um papel, como é que fala? Um serviço. Ou seja, ele tem um alvo para ele matar, e concomitantemente ele também vai contar um pouco da história dele do passado. E a história dele no início é muito interessante. Depois, quando ele vai pro exército, dá uma mornada porque fica meio repetitivo, então por isso que eu dei 4 estrelas para esse livro. Então a gente vai acompanhar esse protagonista tendo que cumprir essa missão. Esse matador de aluguel não mata qualquer pessoa, ele tem um princípio que você precisa ler para saber qual é, e como um bom livro do Stephen King, esse princípio vai entrar em conflito em algum momento, e também você precisa acompanhar e ver se ele vai conseguir cumprir essa missão ou não. Eu gostei demais desse livro, mas eu tirei 1 estrela porque eu acho que ele poderia ser um pouquinho menor. Tem umas barriguinhas ali que eu não curti tanto, mas tem quem curta. Piada pronta agora. Depois eu acabei depois do Stephen King. Agora senta que eu vou falar um pouquinho desse livro. Ele é super curtinho e maravilhoso de ler, escrito daquela forma que só o Stephen King sabe escrever, contando uma história com maestria. E agora deixa eu comentar umas coisinhas que eu vi na internet e eu não sei se eu gostei muito. Esse livro aqui eu dei 5 estrelas, mas eu entendo que nem todo mundo vai gostar. Não adianta nem eu falar o óbvio aqui, mas algumas vezes o óbvio precisa ser dito. Por quê? Eu estava olhando a internet, mais especificamente o Scoob, e vi pessoas comentando sobre esse livro dizendo o seguinte: é o meu primeiro contato com as obras do Stephen King e disseram que esse autor era genial. Eu terminei esse livro e não achei tudo isso. Pra você que não conhece Stephen King, que eu duvido muito você estar assistindo esse vídeo e não conhecer o Stephen King, eu te explico. O Stephen King é um autor que já escreveu zilhões de livros. Ele já escreveu muitos livros mesmo. Praticamente todo ano ele lança um livro. Eu acho que tá tudo bem você ler depois e não gostar, não se sentir tão envolvido com a história, ou até mesmo não gostar da escrita do Stephen King. Tem gente que lê e não gosta. E tá tudo bem, porque a escrita do Stephen King não funciona pra aquela pessoa. É uma escrita específica. O King realmente ele tem um jeito peculiar. E é por isso que ele é reconhecido por sua genialidade. Mas agora, você pegar um livro de 190 páginas de um autor, como dizer isso sem falar que é uma sujeira?
E eu não me sinto ofendido por isso não, tá, gente? Realmente, você pode não gostar do Stephen King, que a gente segue a vida de boas, conversando, sendo amigos ou qualquer coisa. Mas eu não consigo entender essas pessoas que falam isso pegando um livro do Stephen King de 190 páginas e falando que ele não é tão genial assim. Porque se você entra em qualquer lista de os melhores livros do Stephen King, você vai encontrar It, a Coisa, você vai encontrar Sob a Redoma, que é outro calhamaço, você provavelmente vai encontrar O Cemitério, vai encontrar O Iluminado, vai encontrar, enfim, outros livros antigos do Stephen King ou até mesmo mais atuais. Tem gente que até bota O Instituto, eu nunca li, por exemplo, mas bota. Então você pegar um livro de 190 páginas e julgar a genialidade do King, que escreveu essas quantidades todas de livros e de páginas, e falar que não é genial assim, é a mesma coisa que, sei lá, você escutar 20 segundos de uma música de um artista e falar que toda a carreira dele não é tão boa assim. É uma coisa que você escutar, tipo, Caught in a Bad Romance, falar, Lady Gaga não é tão boa cantora assim, nenhum álbum dela presta. Gente, como isso é possível, eu não sei. Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, mas enfim. Ainda tem outra coisa. Eu vi nessa mesma internet que você me assiste, pessoas dizendo assim, nossa, eu li esse livro e encontrei só uma escrita preconceituosa? Interrogação. Porque a pessoa não tem certeza se ela encontrou uma escrita preconceituosa ou não. E como eu falei pra você, esse livro é narrado por uma criança, né? E eu não sei o que essas pessoas esperam encontrar na vida, senão crianças que às vezes são repletas de preconceitos. E às vezes são preconceitos enraizados pela família, às vezes preconceito que sai da boca pra fora, que você considera preconceito, quer dizer, a sociedade considera preconceito, mas pra aquela criança ela não teve essa visão. E, por exemplo, eu não lembro de ver nada muito preconceituoso aqui nesse livro. Já vi coisas nos livros do Stephen King muito piores, como, por exemplo, em It, a Coisa. As mesmas pessoas que veem essa obra e acham, meu Deus, uma narrativa preconceituosa, são aquelas pessoas que ficam esperando liçãozinha de moral e leem It, a Coisa e chamam o Pennywise de homofóbico. Quem diria que aquela coisa que come criancinhas, assassina uma cidade de 27 em 27 anos, causa pesadelos na vida das pessoas, ela seria homofóbica? Poxa. E a minha recomendação para quem lê as histórias do Stephen King e encontra uma narrativa preconceituosa é que essas pessoas voltem pro estilo de narrativa que elas estão acostumadas, tipo as fábulas de Esopo, as fábulas de La Fontaine. A Lebre e a Tartaruga é um bom livro, uma boa história em que você vai encontrar uma narrativa livre de preconceitos e que vai te dar uma lição de moral. Eu entendo que a maturidade emocional e idade mental dessas pessoas ainda estão lá na primeira infância, então seria bom elas lerem livros que fossem de acordo com essa idade mental, com essa maturidade emocional. Então volta para as fábulas. Ali você vai encontrar as liçõezinhas de moral. Você não vai ler o Iluminado, por exemplo, e ver um final dizendo, meu Deus, alcoolismo mata, alcoolismo acaba com a família. Não beba. É um livro para quem consegue ter pensamento crítico e ver que aquele estilo de narrativa está te passando uma mensagem muito profunda, que não está escrita ali nas palavras, mas está escrita em toda a jornada dos personagens. Então minha recomendação é essa. Volta lá para as fábulas, que aí você vai encontrar as liçõezinhas de moral que você está tanto procurando. Às vezes nem faz sentido a história, mas desde que tem uma lição de moral, essas pessoas estão favoritando, estão dando 5 estrelas, dizendo hino, maravilhoso. Ai, gente, fazer o que, né? Cada um com seu gosto, cada um com a sua maturidade emocional, lendo as coisas que consegue digerir. Falando em narrativa de criança, no take passado eu não tinha lido essas coisas que eu li na internet, mas agora eu li e vamos comentar sobre esse livro. Meu Pé de Laranja Lima, que foi a leitura que eu concluí depois. Se você achou essa criança preconceituosa porque deve ter chamado alguém de gordo ou alguma coisa, mas minha gente... Vai ver uma criança chamando as outras de piranha, de vagabunda, de apontar dedo pros outros e falar, nossa, você é velho, você é gordo. Pessoa que acha a narrativa do Stephen King preconceituosa. Se você ler Meu Pé de Laranja Lima, você provavelmente vai queimar. Mas, gente, vamos falar sério agora. Livro perfeito, vocês viram no take passado. Eu amei demais esse livro, chorei com o final. Esse livro tá tatuado aqui no peito. Eu li também O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, e eu percebi que no take passado eu acabei não comentando muito sobre a história. Gente, é uma narrativa que ela tem continuidade, mas ela não é, como eu disse, ela não é presa em uma estrutura narrativa, porque o autor quis fazer com que você abrisse o livro e tirasse mensagens, não importa em que página você abrisse. Então você tem um menino que encontra uma topeira e vai seguindo mensagens, depois ele encontra a raposa, e por fim ele encontra o cavalo, eles vivem jornadas e etc, etc. Ficou claro? Espero que sim. Qualquer dúvida, já deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Por fim, o último livro dessa TBR, do Terror da Estante. Eu li outras coisas, calma, aguenta o teu coração. Mas o último livro que eu me propus a ler, do Stephen King, que chegou aqui em casa pela Soma, foi Love, a história de Lizzie. Eu abandonei esse livro, não terminei. Eu cheguei na metade, página 254, capítulo 9. Eu abandonei esse livro, gente, porque ele é meio louco. É mais um livro de surtos do Stephen King. E eu sei que ele escreveu isso aqui numa época sóbria, eu espero, que Torre Negra a gente
ver esses surtos assim, mas ele estava numa época meio usuário de cocaína. Aqui esse livro ele dedica para a esposa dele. E a gente tem a protagonista, ela é uma esposa de um escritor famoso, esse escritor acabou de morrer, e ela se vê numa vida depois sem ele, sem ter o que fazer, sem saber como continuar a vida. E a gente vai acompanhando essa trajetória dessa protagonista, só que muitas coisas ela vai lembrando do casamento dela, do que eles viveram, que a gente precisa conhecer esse escritor super famoso, que o mundo inteiro ama, mas que ele tem uma vida privada que ninguém conhece. E só eles dois sabem, só eles dois entendem. Então esse livro é repleto de piadas internas entre os dois, é repleto de situações que os dois se divertem, que os dois amam, que só os dois entendem. E eu me senti como um espectador dessa relação. Às vezes tem tipo uma palavra super carinhosa que um usa, né, que o escritor contou pra ela, ou ela contou pro escritor, e daí essa palavra se repete, se repete, se repete, porque faz sentido pra protagonista, faz sentido pro escritor, pra família, enfim. Mas pra gente, pra mim pelo menos, não faz tanto sentido, e eu fiquei tipo, tá, eu entendi o que significa essa palavra e vambora. Mas essa palavra aparece, aparece, aparece. Eu vi resenhas no Scooby dizendo que da metade pro final esse livro melhora, mas eu decidi não pagar pra ver. Não tava a fim de me dedicar a esse livro e ler mais 260 páginas. Então não sei, pode ser que essa história realmente melhore. Você tem uma situação ali de suspense que te faz querer continuar. Tem uma relação um pouco sobrenatural também, que você fica naquela dúvida que o Stephen King mete muito, né, na gente de é um espírito mesmo ou são coisas da cabeça dela? E provavelmente a gente vai descobrir a verdade continuando a história. Mas aí eu abandonei momentaneamente. Eu marquei lá no Scooby como abandonado, porque eu não pretendo ler esse livro por agora. Eu não pretendo ler esse livro esse ano, nem talvez ano que vem. Vamos ver como é que a vida vai continuar. Não vou me desfazer desse livro, porque um dia eu posso querer entrar em contato com ele de novo. Na verdade, um dia eu vou querer entrar em contato com ele de novo. Só não sei quando. E agora, para finalizar este momento, eu tenho 2 livros. Que um deles é As Sombras de Outubro, do Søren Sveistrup. Não sei como fala o nome desse moço. Ele é o roteirista de The Killing, a série que eu também nunca vi. Você que assistiu The Killing, esse é o roteirista, ele escreveu esse livro. Esse foi o livro que chegou aqui em casa pela Suma. Eu dei início a essa leitura. Eu tô na página 34 e li 10 capítulos. É um livro cheio de capítulos, ou seja, você devora ele, né? Tipo, você acaba um, já quer ler outro. É um livro de 414 páginas com 130 capítulos, gente. Pelo amor de Deus. Eu li em um sprint lá na Twitch e desisti dele, porque nessas 34 páginas eu senti uma farofa tremenda do universo de terror, suspense policial. O início ele te dá um arzinho meio Jogos Mortais, depois ele te dá um ar muito investigador, policiais, enfim. Em 34 páginas eu senti uma farofa enorme. Aí eu falei, pode ser que esse livro seja bom, pode ser que não, pode ser que só seja cada vez mais farofa. Peguei um certo rancinho dele porque essa capa me lembrou muito a C.J. Tudor e eu li as outras pessoas dela. E, gente, dei 2,5 estrelas porque é um livro que ele contém bons elementos do suspense, mas a história ficou muito cagada. Não gostei das outras pessoas, então quando eu li esse livro eu fiquei, será que é mais um 2,5? Mais um C.J. Tudor? Aí eu não continuei, pausei, falei, quem sabe outro dia. Fica aí, Sombras de Outubro. Aí eu botei lá em votação na Twitch qual leitura eu faria nesses últimos sprints, nesses últimos dias. Seria continuar Love forçado, seria continuar as Sombras de Outubro mesmo correndo o risco de ser bomba, ou começar um outro livro que está encalhado aqui na minha estante há muito tempo, e esse livro é O Rei de Amarelo, do Robert W. Chambers. Eu não vou comentar muito sobre essa leitura aqui, porque eu vou gravar um vídeo só para ele, então vocês assistam o vídeo do Rei de Amarelo, porque eu sei que ficou super confuso lá na Twitch, e eu quero resolver essa confusão. Vou falar muito sobre a introdução, sobre esses contos, sobre quem foi Robert Chambers, o que foi esse livro e o que é o livro do Rei de Amarelo que está nessa história. Muita coisa para ser esclarecida. Eu já li 4 contos, 5 na verdade. 5 contos. Estou gostando bastante, mas vamos ver como é que vai seguir essa leitura. E assistam meu vídeo sobre o Rei de Amarelo, por favor, para vocês terem conhecimento sobre essa história. E para vocês verem minha opinião e para dar visualização pra gente aqui, para ajudar esse canal, que a gente precisa muito de ajuda. Por isso que a gente conta muito com o apoio de vocês, com quem pode apoiar este canal financeiramente. Olha o link que está no box de descrição. A nossa campanha do Apoia-se está no ar e você pode ajudar esse canal a sobreviver com R$1 por mês até a quantia que você puder. A partir de R$15 você tem o direito de entrar no nosso grupinho de apoiadores do Telegram, que é muito maravilhoso. E eu quero deixar meu muito obrigado aqui a todos os apoiadores, todas as apoiadoras que ajudam a gente financeiramente. Esse canal só está no ar e você só está assistindo esse vídeo gratuitamente por conta desses apoiadores, porque eles apoiam financeiramente o Lago nos Livros e a gente consegue produzir conteúdo de
qualidade, te ajudando a se tornar cada vez mais inteligente e mais crítico com as suas leituras e assim se tornando uma pessoa cada vez melhor. Muito obrigado a todos os apoiadores, muito obrigado a você que assistiu até aqui e já deixou o seu joinha aqui nesse vídeo para o YouTube recomendar pra galera, e para você que tá pegando o link aqui embaixo e compartilhando com seus amigos, botando nos grupos de WhatsApp, botando nos grupos do Telegram, para mostrar que existe muita leitura boa por aí e que existem dois meninos que estão falando sobre literatura na internet e principalmente divulgando a ciência. E eu vou te ver no próximo vídeo aqui do canal. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.